People, seja muito bem-vindo à Escola de Soft Skills. Meu nome é Márcia Bussolaro e hoje eu vou trazer para você uma série de soluções simples para problemas que parecem complicados. Com isso, eu quero que você tenha insights, eu quero que a sua cabeça fique fervendo, eu quero que você olhe de outra maneira para os problemas que você está lidando aí no seu ambiente de trabalho. Será que você entendeu realmente o problema? Será que você está tentando resolver um problema, mas na verdade ele é outra coisa? Será que você está complicando demais o problema? Será que existe uma solução simples para aquele problema? O último deles é extremamente curioso, que é o carro que não gosta de sorvete de baunilha. Ele causou um furor tão grande dentro da GM que até o presidente da empresa ficou sabendo do carro que não gosta de sorvete de baunilha. Fica comigo até o final, que esse é maravilhoso. A gente vai começar mostrando para você um problema com o professor Mário Sérgio Cortella. Eu vou deixar ele apresentar para você esse problema. Acompanhe aqui comigo. Olha só, isso é uma coisa séria. Aliás, isso vale para várias áreas. Por exemplo, há uma história que é clássica, que é da área de recursos humanos, conhece bem, porque ela é verdadeira. Uma estupenda multinacional, fabrica de tudo, de sorvete, né, açúcar, seja que for, sabonete, pasta de dente. Eles têm uma fábrica próxima a Campinas, ali em Valinhos, e eles tinham uma encrenca. Há 15 anos, qual era a encrenca? Na fábrica de pasta de dente, na esteira final de aço para embalamento, vinha as caixinhas de pasta de dente, de vez em quando passava uma vazia, seu tubo dentro, e era embalada. Há 15 anos, você comprava aí, não acontecia nada. Hoje tem Código do Consumidor, hoje você tem o Ministério Público em cima, graças a Deus, você tem concorrência. Eles tinham que mexer nisso. O que eles fizeram? 2 engenheiros, por 3 meses, gastaram 8 milhões e chegaram a uma solução estupenda. Conseguiram um programa de computador acoplado à esteira de aço, que é uma coisa difícil, com uma balança ultra sensível. Quando passava uma caixinha vazia, acusava a diferença de peso, o que é difícil não a máquina, parava o sistema, travava, um braço hidráulico vinha e tirava. Essa história é real e conhecida, mas vale a pena trazê-la. 1 mês, 2, 3 de funcionamento, perfeito, 0 de rejeição, todo consumidor satisfeito. Foram olhar os relatórios, fazia 2 meses que estava desligado. Chama o supervisor, chama o gerente, chama a chefe. O que aconteceu? Ninguém sabia. Chegaram nos operários e falaram: o que aconteceu? A gente desligou isso. Falei: como desligou? O que foi? Aí eles davam um trabalho danado. Toda hora parava, vinha um bracinho e tirava. Ué, então como é que está funcionando? Ah, fizemos do nosso jeito. O que vocês fizeram? Fizemos uma vaquinha entre nós, juntamos R$80, compramos um ventilador daqueles desse tamanho, pusemos aqui. Quando passa uma caixinha... Atenção, 2 engenheiros, 3 meses, 8 milhões. O que eles estavam fazendo era uma saída. Claro, qual é o problema? Não era a melhor saída. Onde estava a melhor saída? No estoque de conhecimento. A questão é que hoje em dia, onde há concorrência, não há tempo a perder. Eu sempre dou muita risada com esse vídeo do professor Cortella. A grande lição que a gente tira aqui é: vá escutar quem está vivendo o problema de verdade. Muitas vezes a gente está afastado e a gente começa a ter soluções muito grandiosas e às vezes quem está ali lidando com o problema tem soluções muito mais simples. Segundo caso que eu quero trazer para vocês é do vidro elétrico One Touch. Já existia o vidro elétrico e eu quero contar para vocês como é que foi a invenção do One Touch, aquele que a gente faz. Só dá um toquezinho e o vidro sobe sozinho. Logo depois do vidro elétrico ter sido inventado, ter sido colocado nos carros, havia muita reclamação de que o vidro demora demais para subir. Ou seja, a pessoa tem que ficar segurando aqui um tempão até que o vidro termine de subir. E aí os engenheiros foram acionados, mais uma vez os engenheiros, para criar um vidro que suba mais rápido. E eles chegaram à conclusão de que para fazer o vidro subir mais rápido precisava de um motor maior.
para ter um motor maior ali dentro, precisava ou aumentar a largura dos carros ou diminuir o espaço interno dentro do carro, uma vez que aquele espacinho ali onde, na porta onde é colocado o vidro, teria, o motor, né, teria que aumentar. A ideia foi totalmente negada, porque ter que diminuir o espaço interno ia ter muita reclamação dos clientes, ia ter que mudar o design do carro, aumentar a largura do carro, pior ainda. Então, engenheiros, se virem nos 30, deem um jeito de construir um motor que suba mais rápido o vidro do carro e caiba naquele espaço. Quebrando muito a cabeça, estava muito difícil, um dos engenheiros resolveu ouvir os clientes e entender por que é que eles precisavam que o vidro do carro subisse mais rápido. E um dos relatos dos clientes foi o seguinte: olha, imagina que eu estou dirigindo na rodovia, alta velocidade, e de repente começa uma chuva muito forte. Eu tenho que ficar segurando aqui um tempão e eu fico com uma mão só no volante e está chovendo muito, é muito perigoso eu ficar com uma mão só no volante, porque o vidro aqui demora demais para subir. Vocês já entenderam, né? A questão não é o vidro subir mais rápido, a questão é como é que ele vem mais rápido com as duas mãos no volante. E aí a pergunta foi, peraí, mas se eu fizer alguma coisa para você, que você aciona com um botão, ou aciona uma vez só, e você vem com as duas mãos no volante, resolve? Nossa, claro que resolve, eu preciso estar com as duas mãos no volante, porque começou uma chuva muito forte, não dá para ficar aqui segurando o vidro. Entenderam como é que foi criado o vidro andante? A lição dessa criação do vidro é: vá ouvir o seu cliente, entenda qual é o real problema. Ia ter que ter uma solução mega complexa, tá? Para resolver essa questão, está conosco até hoje o vidro, o Untouch, sem precisar de um super motor para subir o vidro. E eu quero te mostrar um terceiro caso agora. Esse eu peguei faz pouco tempo, que eu particularmente gostei demais. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu preciso te mostrar uma foto do estádio de Singapura. Esse aqui é o belíssimo estádio de Singapura. Vocês podem ver esse case que eu vou contar para vocês agora no National Geographic, que ele fala a respeito de toda a engenharia dele. Percebe que é um estádio gigantesco, ele é aberto aqui, e aí você pode fechar e tal, mas ele assim, é de dimensões fabulosas, é um grande case da engenharia. E lá em Singapura faz muito, muito, muito calor. Nos dias mais frescos, à noite, a temperatura média é de 21 graus, galera. 21 graus à noite, nos dias mais amenos de temperatura. Normalmente, a média de temperatura do ano, olha, estou com a tabela aqui, o mês que faz menos calor é janeiro, faz 29, mas normalmente faz em torno de 30, 31 graus, 35 graus em média. Então, o grande problema que eles tinham lá é como é que eu vou refrigerar o estádio. E os engenheiros quebraram muito a cabeça de como fazer aquela coisa gigante não virar uma estufa de calor, principalmente quando eles resolvessem fechar, ou mesmo que ele é parcialmente fechado, até para que os jogos aconteçam de uma maneira confortável para a torcida. Como refrigerar o espaço. Até que alguém fez uma pergunta que mudou todo o jogo. Eu recomendo você aprender a fazer perguntas, inclusive tem 2 aulas na escola do Poder das Perguntas, tem e-books com mais de 600 perguntas, justamente porque saber perguntar muda literalmente o jogo. Alguém perguntou o seguinte: mas quem precisa ficar refrigerado? É o estádio ou são as pessoas? Olha o poder da pergunta.
As pessoas precisam ficar refrigeradas, não é o estádio. Se são as pessoas que têm que ficar refrigeradas, o que eles sacaram? Eles fizeram uma rede de pequenas canaletas que passa por baixo dos assentos, são canos metálicos, aonde passa uma água quase congelada e ventiladores aqui acoplados perto do assento passam por essa canaleta gelada, o vento passa por essa canaleta gelada e areja a pessoa que está sentada na arquibancada. Olha o poder da pergunta. Então, não tem pergunta boba. Especialize-se em saber perguntar e você vai ter uma vida muito mais tranquila, vai resolver os problemas muito mais fáceis. E agora eu vou te contar mais um caso, que é o famosíssimo carro que não gosta do sorvete de baunilha. Esse é um caso da GM, clássico, quando ela lançou um carro que chama Pontiac, 1999. E aí eu vou ler o relato que o cliente mandou para a GM, para vocês entenderem o que chegou. Ele fala o seguinte: essa é a segunda vez que eu mando uma carta para vocês e não os culpo por não me responder. Eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição em nossa família, que é tomar sorvete depois do jantar. Repetimos esse hábito todas as noites, variando apenas o tipo de sorvete, e eu sou o encarregado de ir comprá-lo. Recentemente comprei o Pontiac, e desde então minhas idas à sorveteria se transformaram num problemão. Sempre que eu compro sorvete de baunilha, quando eu volto da sorveteria para casa, o carro não funciona. Se comprar qualquer outro tipo de sorvete, o carro funciona normalmente. Os senhores devem achar que eu sou realmente louco, mas não importa quão tola possa parecer a minha reclamação, o fato é que eu estou muito irritado com o meu Pontiac modelo 99. E ele mandou isso várias vezes para dentro da GM, até que virou uma piada interna o carro que não gosta de sorvete de baunilha, e chegou nos ouvidos da presidência da GM. Os caras falaram: gente, para com isso, alguém vai lá e tenta entender o que está acontecendo com esse senhor. Não é possível isso, ele tem que ter alguma coisa aí, não é possível. E aí o engenheiro escalado para ir lá foi várias vezes com ele na sorveteria para comprar o sorvete de baunilha. E aí, quando ele chegava na sorveteria, comprava o sorvete de baunilha, o carro não pegava. Tá vendo? O carro não liga, engenheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O carro não liga para o outro problema, mas não é o sorvete de baunilha. E ele foi repetidamente, a família um dia falou: quero sorvete de chocolate. Foi lá, pegou o sorvete de chocolate, o carro ligou. Repetidamente, sorvete de baunilha não ligava, sorvete de morango, de chocolate, de abacaxi, do que fosse, o carro ligava. Quando era sorvete de baunilha, o carro não ligava. E aí um dia o engenheiro olhou e falou assim: eu percebi que você volta mais rápido quando você vai pegar o sorvete de baunilha. Por quê? Naquela época, o sorvete de baunilha era o sorvete mais pedido, era o sorvete da moda, era o que todo mundo ficava doido para comer, o tal do sorvete de baunilha. E aí o cliente virou e falou assim: é claro, o sorvete de baunilha está sempre em cima, porque tem bastante. Os outros sorvetes eu tenho que ir lá embaixo no freezer procurar, e aí eu acabo demorando mais. O engenheiro voltou para dentro da fábrica. Com o tempo cronometrado que ele levava para ir buscar sorvete de baunilha, ele começou a fazer os testes. E percebeu o seguinte, que naquele tempo que ele levava para buscar o sorvete de baunilha, que ele já tinha marcado o tempo, realmente o carro não pegava. Se o tempo fosse maior, o carro pegava. O que estava acontecendo? O defeito era no vapor. Um tempo extra para pegar o sorvete era o suficiente para o motor refrigerar perfeitamente. Mas quando escolhi o sorvete de baunilha, o motor estava quente e o vapor ainda não havia se dissipado. Então, eles estavam realmente diante de um belo problema
para ser resolvido no Pontiac. Apesar do cliente ter relatado de uma maneira estranha, de uma maneira que você fala, nossa, isso não pode ser um problema, isso deve ser uma piada. O problema realmente existia. Então, quer dizer, o cliente relata dentro do que ele conhece, dentro da percepção que ele tem, da experiência que ele tem. É como se você fosse ao médico e relatasse sintomas muito estranhos, muito curiosos, e o médico não te desse bola e você realmente tivesse uma doença. Então, aqui fica uma lição de você realmente investigar o que está acontecendo, para você aguçar a sua percepção e você realmente entender o que está acontecendo. E sempre, gente, façam muitas perguntas, assistam a aula O Poder das Perguntas, leiam os e-books que eu fiz, são 600 e poucas perguntas para as mais diversas situações, para que você consiga investigar. A solução dos seus problemas não está nas respostas, sempre está nas perguntas. Eu espero que você tenha curtido bastante esses casos, eles são ótimos, eu os coleciono já faz bastante tempo. Se você tiver casos curiosos para compartilhar comigo, por favor, manda aqui para mim, eu quero saber. Eu repetidamente lembro desses casos quando eu estou diante de um problema que eu travo, que eu não consigo ir adiante, ou que eu estou com soluções muito complexas para aquele problema. Então, eu paro para pensar nesses cases, por isso que eu faço coleção deles, para ver se algum deles me inspira ou me dá um outro ponto de vista. Não deixa de mandar aqui para mim se você tem outros casos ou o que você achou disso aqui. Beijo para você e até o próximo vídeo.